Uma excelente tarde a todos nós. Muito obrigada a quem está aqui, compareceu para estudar conosco. Muito obrigada a quem nos vê também depois no nosso canal no YouTube. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, São Paulo, e todo sábado nós estudamos aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, né? Então, boa noite, José. E aí eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. E hoje nós vamos começar aqui pela questão 481, que é a questão da sequência, e o capítulo é os convulsionários, né? Aqueles que sofrem de convulsões, né? Será que todo mundo que sofre de convulsão é porque tem algum problema espiritual? Essa é a nossa primeira questão, né? Olha só, o Kardec fez essa questão para os espíritos. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos que têm convulsões, né, os convulsionários? E o que vocês acham disso? Vamos começar já vendo aqui o que será que se passa com esses espíritos, com esses irmãos, né, que têm convulsões. Você queria falar, Lulu? Quer começar por você, meu amor? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu acho, pelo que eu entendo de convulsão, eu acho que tem o lado espiritual, né? Muito frequentemente, são os espíritos que provocam, mas eu também acho que existe a parte também do físico da pessoa, né? Alguma anomalia no cérebro, aí eu não sei dizer muito bem, mas eu tenho a impressão que tanto material como espiritualmente, os espíritos acabam influenciando, né? Eu concordo com você. Na verdade, nada nos acontece sem um porquê, né? Muitas vezes isso é uma prova, muitas vezes isso faz parte da nossa evolução espiritual, né? Então, eu lembro que eu li um trecho, acho que foi Emmanuel, que falou que um antílope lá na Saara, né? Lá no deserto, lá na África, nas savanas, não no Saara, nas savanas, né? Ele sofre muito, né? De predadores, ele tem que fugir, ele pode morrer de fome, pode morrer por ser comido, né? E isso daí não é uma expiação, porque os animais, eles não têm ainda, eles não têm essa prerrogativa do livre-arbítrio. Então, tudo que os animais sofrem não é por expiação, né? Nem por provação. Eles sofrem porque isso faz parte da evolução, né? Para a gente evoluir, você tem que passar por uma série de degraus que são muitas vezes dolorosos, né? Então, assim, nem toda convulsão é uma coisa espiritual, pode ser que tenha algo dessa natureza, quer dizer, a pessoa teve que passar por aquilo, porque isso pode significar uma prova para ela, pode ser que o corpo que ela pediu no mundo espiritual seja realmente um corpo mais propício para ter convulsões, porque ela assim pediu para o seu próprio adiantamento moral, né? Mas nem sempre a convulsão significa que tem lá um espírito naquele momento fazendo com que a pessoa convulsione, né? Ela pode ser, sim, um problema do corpo físico, né? Uma criança que convulsiona com febre, por exemplo, né? É difícil isso? É uma provação para a família, para a própria criança, mas não necessariamente isso é uma obsessão,
né? Isso não é assim que funciona, né? Nós vivemos num mundo ainda de expiações e de provas, nós temos um corpo que é sujeito a uma série de problemas, e isso é porque nós precisamos passar por isso para a gente progredir, né? Vamos ver o que ele nos conta aqui, né? Está todo mundo vendo a minha tela? Acho que sim, né? Então, vamos ver o que ele responde. Ó. Sim, então os espíritos desempenham. E muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo, né? Então, é claro que existem problemas de ordem espiritual, né? Mas não necessariamente todos, né? Então, existe também pessoas que exploram isso. Pessoas que... Deixa eu ver aqui quem chegou. Aqui. Ai, que bom, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, existe muita gente, né, que explora, que acha que tudo é espiritual para poder fazer trabalho, para poder... Não é bem assim, né? Claro que, assim, tudo que nos acontece é porque Deus permite. Tudo que nos acontece é porque, de alguma forma, nós temos que passar por isso, né? Mas não necessariamente todos os indivíduos que convulsionam porque tem ali, naquele momento, um espírito obsessor do lado dele, né? Eu acho que alguém pediu a palavra, deixa eu ver aqui. Benedito, oi, querido, pode falar. Boa noite a todos. Eu gostaria só de esclarecer o que é exatamente uma convulsão, porque acredito que a maioria saiba, mas é possível que alguém venha a nos assistir ao longo da semana e que, eventualmente, né, uma pessoa possa não saber o que é uma convulsão. Uhum. Então, uma convulsão é também chamada de ataque epiléptico, né? Embora nem toda convulsão esteja no grupo da epilepsia, mas ela é uma crise repentina, involuntária, que atinge o indivíduo e ele começa ele começa a se bater, né, assim, a se debater, os braços, as pernas. Em geral, ele perde a consciência, não é? Ele desmaia. Frequentemente, ele tem o relaxamento dos esfíncteres. Numa convulsão, a pessoa frequentemente urina na roupa, às vezes evacua na roupa, porque é uma coisa totalmente muito profunda que atinge o indivíduo. Muitas vezes ele cai no chão, se machuca, não é? Nós temos aqui no nosso grupo uma senhora que está cega e que quebrou o nariz, porque ela teve uma convulsão e caiu com o rosto no chão, não é? E teve graves consequências por isso. Então, é um problema gravíssimo, né? Que pode durar ali 2 ou 3 minutos, às vezes dura até mais tempo, não é? Mas, em geral, dura 2 a 3 minutos, daí a crise passa e a pessoa fica, né, tendo que juntar os cacos depois de uma crise dessa, né? Então, é um problema muito desagradável, justamente por isso, porque a pessoa não tem previsão, ela não sabe quando é que ela vai ter a crise, né? Ela é pega de surpresa. Pessoas que têm esse problema, por exemplo, não podem dirigir, não é? Porque você está no meio do trânsito, numa estrada, e tem uma crise dessas, ela bate o carro, provoca um acidente, atinge outros carros, etc. Então, é um problema grave, né? Um problema neurológico, com consequências mentais e físicas para todos os lados, né?
E que, naturalmente, como nós estamos aqui num grupo de estudos espíritas, a gente então se pergunta até que ponto isso pode ter relação com alguma influência espiritual ou não. E eu concordo com as respostas que estão sendo dadas, que pode ser que sim e pode ser que não, que seja apenas um problema orgânico. Agora, mesmo sendo apenas um problema orgânico, a gente tem que entender que isso está relacionado com a história daquele espírito, né? Pode ser que essa pessoa tenha tido problemas XYZ, que não nos cabe especular, né? Em outras vidas, e tem até pedido para nascer com esse problema, ou que devido a alguma alteração perispiritual gerada por problemas em vidas passadas, ela tenha nascido com um defeitinho no cérebro, né? Então, sempre existe uma causa espiritual, mas não necessariamente um espírito que naquele momento é o obsessor, embora isso exista também. Existem crises epiléticas que são resultado de obsessão, isso não há dúvida. Mas existem crises que são resultado de problemas no cérebro, e esses problemas são resultado de uma história espiritual, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é algo que algumas pessoas, eu já ouvi isso, né? Então, para ficar bem claro aqui, o que nós espíritas pensamos. Olha, vou pedir para o José me ajudar aqui. Por exemplo, José, se alguém cometeu qualquer coisa, né? Vamos imaginar, só a título aí de exercício, nós vamos imaginar que que uma pessoa tenha tido um problema assim se deu um tiro na cabeça, né? Se suicidou com um tiro na cabeça. E aquilo marcou tanto o perispírito daquela pessoa que numa outra vida, né, ela acaba vindo com um problema de epilepsia grave, aí ela tem muitas convulsões e tudo mais, né? Essa pessoa, ela vai tomar remédios, né? E pode ser que ela fique muito bem com os remédios, né? Como que isso fica do ponto de vista espiritual? Esses remédios, eles interferiram no karma daquela pessoa, né? Vamos falar de outra forma, assim. Será que é assim, é justo, é correto, né? Uma pessoa que tenha uma doença kármica, ela buscar ajuda, já que aquilo é uma doença kármica? Olha, boa noite para vocês. O sofrimento existe, né? Em todas as doenças, tá? E todo ser humano passa por sofrimento, mas isso não significa que nós devemos sofrer sem procurar alguma ajuda para amenizar esse sofrimento, né? Para isso está a ciência e a medicina. Então, nós temos sim que procurar ajuda, mesmo que seja um karma, na medicina. E também, é lógico, mais importante, buscar ajuda espiritual, né? Porque muitas das vezes é difícil, mas acontece das vezes de a pessoa vir com um karma, e dependendo da mudança de correção moral que ela tenha na encarnação, ela pode conseguir uma cura. É mais difícil, mas ela pode. Mas ela pode usar, sim, os medicamentos para amenizar as suas dores e o seu sofrimento. Com certeza, que isso fique muito claro, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma, assim, que você não pode interferir naquele seu karma, né? Naquele seu problema que foi gerado por alguma coisa das vidas passadas, né? Não é desse jeito, né? Deus, ele não quer que você sofra, ele quer que você aprenda, né? Se você pode aprender com menos sofrimento, né? E outra coisa, Deus é muito misericordioso, então, quando ele nos dá
o problema, logo em seguida ele nos dá a solução, né? Veja aí a pandemia de Covid, né? Assim, veio um vírus totalmente diferente, que ninguém sabia muito bem lidar com ele, e de repente, assim, veio medicamentos, veio vacina, veio uma série de coisas que nos ajudaram hoje a gente a ter mais controle sobre isso. Isso existe em todos os problemas, né? Isso existe em todas as coisas. E, além disso, Deus permite isso para também fazer com que a nossa inteligência se desenvolva, né? Então, veja quanto que os cientistas, quanto que os estudiosos tiveram que estudar, tiveram que queimar as pestanas aí para fazer uma vacina, para fazer um medicamento, né? Como isso é uma coisa assim que vai fazendo com que a ciência progrida também, né? Porque nós precisamos progredir em moral e precisamos progredir também em ciência, né? Tudo faz parte de Deus, não é isso mesmo? Então, com certeza, que ninguém deixe de procurar ajuda porque acha que isso não, ela merece passar por aquilo. Todos nós merecemos passar pelos problemas que nós passamos, sem exceção, né? Ninguém que está nesse mundo é santo, ninguém, né? Só que à medida que nós buscamos essa ajuda, à medida que nós buscamos a nossa cura dos males que nós temos, nós também progredimos, né? Oi, Benedito. Eu tenho uma pergunta. Você diferenciou muito bem, né, no caso das convulsões, um problema que seja uma obsessão, ou seja, tem um espírito perturbando aquele indivíduo e provocando aquela convulsão. Você diferenciou a obsessão de um problema que é, às vezes, um resgate do próprio indivíduo por consequências dele em vidas passadas. Isso, para mim, ficou muito claro. Mas a minha dúvida é a seguinte: vamos imaginar uma pessoa que esteja sofrendo de obsessão, né? Qualquer que seja, porque ela tem alguma vulnerabilidade, porque ela não tem conhecimento, enfim, é uma pessoa que esteja sofrendo de uma obsessão, né? Como alguém que sofre de epilepsia ou tem um problema oftalmológico, tem que usar óculos, né? Em que medida este problema obsessivo pode ser também um resgate de experiências de vidas passadas, assim como uma convulsão, como você imaginou esse caso aí, né? Então, em que medida um problema de natureza obsessiva pode também ser resgate de experiências passadas? Quem que gostaria de responder para o Benedito? Pai, você gostaria de responder? Será que uma obsessão, ela pode ser um resgate de vidas passadas? Boa noite a todos. Eu acho que pode ser, conforme falou o Benedito, a Lourdes, eu acho que tem lógica. Pessoas que em vidas passadas tiveram feito alguma coisa muito grave podem nascer com um desequilíbrio mental que provoque essa como é que fala? Obsessão, né? Assim como, se o que fez em vidas passadas não foi tão grave, pode vir com alguma deficiência, vamos dizer assim, pronta para explodir no momento que a pessoa se desequilibrar nessa própria vida. Pode acontecer. Daí a vantagem e a importância da pessoa procurar sempre ter uma vida equilibrada, sadia, sem maldade, sem ódio, né? Porque, de uma certa forma, está sendo protegida contra aqueles gatilhos, né, que acontecem na vida da gente.
Às vezes está tudo bem, correndo bem, de repente vira de cabeça para baixo. Porque a gente abriu o campo, né? É isso. Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Acho que eu concordo totalmente com você, pai. Existem vários livros na literatura espírita que mostram essas situações, Benedito, de obsessões graves, sendo problemas de ordem a ser resgatada, né? Assim, porque a pessoa renasce por uma bênção divina, tem uma nova experiência, mas o obsessor, mas aquele para quem ela fez muito mal, não renasce. E essa pessoa, ela ela procura aquele, né? Quando o ódio é muito grande, né? O último livro que eu li sobre isso foi de Ivone Pereira, é uma trilogia maravilhosa, sabe? Que conta 3 encarnações dela. E ela, assim, né? Eu admiro muito mais hoje a Ivone, assim, pela humildade dela, né? Porque você se abrir e contar aquilo que você foi, a peste que você foi, não é fácil, né? Você já pensou você olhar para você e reconhecer que você foi uma peste, né? E ela causou muitos problemas aí para uma pessoa, e o pai desse moço, ele pegou um ódio dela, assim, violento, e ela reencarna, e não como Ivone, em vidas dela, conta as experiências passadas dela, né? E esse ser, né, que não reencarnou, ele persegue ela desde o berço, desde pequenininha, né? E, infelizmente, faz com que ela se suicide, né? Nessa fase da vida dela, ela acabou se suicidando. E esse suicídio, ele teve, assim, amenizado o seu problema, o seu peso, justamente porque foi praticamente um assassinato, né? Assim, inclusive, esse espírito, ele foi depois, ele reconheceu isso, que ele era um assassino, assim, que ele que matou ela, né? Apesar dela ter se suicidado, mas foi dentro de uma forte obsessão. Então, com certeza, os obsessores são sempre, muitas vezes, de vidas passadas, né? Não sei se é isso que você perguntou. É isso, né? Bom, então vamos continuar aqui. E eu vou pôr aqui mais um pouquinho. Então, ele pergunta aqui, ó, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção Claro, né? São espíritos pouco elevados. Imagina que espíritos superiores, né? Às vezes o Kardec fazia umas perguntas assim, meio... que os próprios espíritos falavam assim, meu amigo, você acha, olha, supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas, né? Presta atenção, né? É engraçado, assim, às vezes eles dão umas duras do Kardec aí, né? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Veja, aqui ele pergunta 2 coisas diferentes, né? Ele pergunta assim, ele faz, na verdade, usa na mesma palavra convulsionários, aqueles que têm convulsões, mas aqueles que têm crises de histeria também, né? Então, histeria, depois o Benedito pode explicar melhor, é quando a pessoa parece que tem um problema orgânico, mas, na verdade, o problema é 100% mental, né? É diferente de fingimento, não é fingimento. A pessoa realmente se sente doente e às vezes, os médicos até têm dificuldade de fazer um diagnóstico diferencial, né?
Opa, alguém quis aqui. Então, assim, porque realmente a pessoa fica muito mal, né? A pessoa fica muito mal. Mas é uma coisa 100% mental. E muitas vezes acontece de que isso passa, né? Recentemente, vocês devem ter ouvido falar que teve, que assim, algumas... Acho que alguém entrou aqui, boa tarde... acho que ela entrou e saiu. Que teve recentemente uma... Aqui, ó, isso, agora sim. Um problema com uma certa vacina que se fazia em escolas, né? E se parou de fazer nas escolas por causa disso, né? Então, a vacina contra HPV, inicialmente, ela foi idealizada porque é uma tática, isso é bom, né? Assim, você vai, o centro de saúde vai numa escola, já vacina um grande número de crianças, de adolescentes lá, isso aumenta a quantidade de pessoas vacinadas. Mas começou a dar problemas, os jovens que tomavam a vacina, eles desmaiavam, né? E aí começaram a ter várias especulações. Nossa, será que essa vacina dá algum problema neurológico, psiquiátrico e tal? E depois os estudos mostraram que não era isso. É que os adolescentes, vocês sabem como que é adolescente, né? Eles são, assim, aborrecentes às vezes, né? E tinha uma certa assim, olha, eu tomei a vacina, nossa, doeu, você vai ver como dói, eu quase morri, não sei o quê. Aí o que tomava na frente já começava a botar medo em todos eles, né? Aquilo ia dando, assim, um negócio que, de repente, estava todo mundo caindo de dor, de problemas e tudo mais. Tanto que hoje em dia não se faz mais, né? Continua fazendo a vacina, é bom que se faça, mas as pessoas têm que procurar o centro de saúde, porque daí vai um por um, lá não fica essa coisa. Então, é isso que ele pergunta nessa questão, né? Como é que isso se dá, né? Como é que acontece de subitamente as pessoas todas começarem a desmaiar, a ficar histérica? Será que existe um eu coletivo, né? Vocês já ouviram falar disso, assim, de uma coisa que começa num pequeno número e aí a coisa se espalha e, de repente, está todo mundo gritando, está todo mundo, assim, alterado, está todo mundo doido ali. Existe, que tipo de coisa é essa que meio que passa, né? E faz com que várias pessoas comecem a sentir a mesma coisa, tem o mesmo tipo de reação. Você já ouviu falar disso, Cadu? Então, eu, por enquanto, ainda não fiquei sabendo de nenhum caso assim. O único caso que eu fiquei sabendo realmente foi um caso meio anormal que aconteceu, se não me engano, na Itália, onde diversas pessoas começaram a dançar e não conseguiam parar, mas daí até hoje não tem uma explicação científica muito assim comum ou que pode realmente explicar o que estava acontecendo naquela época. Então, realmente não sei de nenhum caso assim. É interessante isso, né? É bem... Oi, tia Florinda. Tia Florinda e depois meu pai. Pode falar, tia. Abre o seu microfone, querida. Tem até uma história assim, né? Que um rei, ou não sei se é outro rei, outra, assim, né, um espírito maior, ou a pessoa foi falar com o rei. Ele disse assim para o rei: olha, eu preciso eliminar, tirar a vida de 16 súditos teus, né? 16 pessoas. Então, o rei falou: olha, mas reclamou tanto, né?
ele falou, não, mas eu preciso mesmo. Então, o rei falou, tudo bem. Então, daí ele foi lá falar, né? Aconteceu que a maior parte, assim, umas 16 pessoas morreram, né? Então, daí foi o dobro de pessoas que morreram, foi 32 pessoas. Então, ele foi lá falar com o rei, né? Ah, tudo bem, né? Tá certo? Ele falou, não tá certo não, porque você falou que era só 16, mas foi o dobro. Então, ele falou, olha, não tenham culpa, porque morreram de medo. Então, esses outros 16 ficaram com tanto medo que morreram sozinhos, de tanto medo. Passa, Então, né? Tem alguma coisa que passa, assim, né? eu acho que a pessoa se apavora e acaba morrendo assim, né? Sem nada, né? Em várias situações isso. Mas é o medo, né, Elaine? A pessoa fica com medo, Exato, sente exato. mal, dá um problema no coração, vai embora. É isso aí, tia. Oi, pai, pode falar. Eu fiquei imaginando algo, assim como a Florinda falou. Fiquei imaginando aqui um avião, quando começa a entrar em pane e que as pessoas se desesperam e um começa a gritar de desespero, e aí todo mundo dentro do avião entra em crise, porque não adianta chorar, não adianta gritar, o avião está caindo, não tem por que gritar, mas se um começa a gritar, todo mundo começa a se desesperar, né? É Eu isso mesmo, acredito que seja mais ou menos assim também. é verdade. Como que é isso, Benedito? Acho que até o próprio Jung estudou isso, né? Não sei se foi ele, acho que sim, do eu coletivo, do inconsciente coletivo, né? Existe alguma coisa assim que passa inconscientemente de um para o outro e faz com que as pessoas tenham o mesmo sentimento ali, né? Pode ser sentimento de medo, pode ser de raiva, pode ser de alegria, como esse que o Cadu mostrou, que as pessoas não conseguiam nem parar de dançar, né? O que faz com que as pessoas comecem a agir da mesma forma, né? Numa grande multidão de pessoas? É isso que é o tal do inconsciente coletivo? Antes de responder essa pergunta, deixa eu só fazer um pequeno comentário, que você disse há pouco, que às vezes são situações difíceis para um médico saber se, no caso de uma convulsão, é uma convulsão mesmo, por um problema neurológico, psiquiátrico, etc., e até que ponto é uma espécie de convulsão, mas que, na verdade, o cérebro está normal. É verdade, há situações muito difíceis para se fazer o diagnóstico. Mas tem alguns detalhes que ajudam muito nessa hora, para saber se é um problema cerebral ou é um problema emocional, né? Quando a pessoa que está convulsionando faz isso por um problema emocional, ou por um problema aí, no caso de uma identificação com a coletividade, né, ela não se machuca. Se ela cair no chão, ela não se machuca. Ela sabe onde ela cai, entendeu? Protege o rosto. Protege o rosto, né? Ela não vai soltar os esfínteres, ela não vai urinar e nem vai evacuar nessa hora, né? E se a gente fizer um eletroencefalograma na hora da crise do epilético verdadeiro, o eletroencefalograma detecta que o cérebro não está normal. E se nós fizermos o eletroencefalograma de uma pessoa que está tendo essa crise, que parece uma convulsão, mas que não é, o eletroencefalograma estará normal. Então, só para mostrar para vocês
que do lado de fora parece que de fato é uma convulsão, mas olhando lá dentro a gente vê que não é. Bom, a questão aí do inconsciente coletivo, que você perguntou, é uma questão muito interessante e ocorre, tem vários exemplos, né? Um dos exemplos, por exemplo, é a reação de coletividade, por exemplo, em estádios de futebol, né? Assim, onde alguém começa a agredir, né? E aí, de repente, está todo mundo se batendo lá no meio do campo, né? E assim tem vários exemplos, né? O que acontece nessas horas é o seguinte, é que aquele ambiente de coletividade dá uma sensação de segurança para o indivíduo quando alguém começa a gritar, né? E aí é um indivíduo que grita, daí o outro grita também, o terceiro, de repente está todo mundo gritando. Quer dizer, este ambiente cria uma segurança para as pessoas exprimirem as suas emoções mais profundas, que normalmente ela não tem coragem de fazer sozinha, né? Então, em grupo ou em bando, né? Porque às vezes chega a ser um bando de gente, não um grupo, né? As pessoas aí, então, elas se sentem livres, confiantes para soltar as emoções mais profundas dela. Sejam emoções de alegria, como no caso que o Cadu citou, sejam emoções de tristeza, de repente todo mundo está chorando, sejam os impulsos agressivos, como numa torcida de futebol, né? Então, as pessoas se amparam reciprocamente umas nas outras, nesses momentos de coletividade, e aí há uma força imensa, né? Que é a soma da força de cada um dos participantes, né? E o mais interessante é que todos esses movimentos acompanham um líder, né? Que geralmente é o que dá o primeiro grito, né? Então tem um líder e aí esse líder assume um comando sobre aquele grupo, que é uma coisa impressionante. E aí o que ele disser será feito. E do ponto de vista espiritual, como que funciona isso, assim, né? É algo que, com certeza, né? Assim, tem essa questão da pessoa se identificar com aquele líder, mas do ponto de vista de vibrações energéticas, né? De vibrações emanadas pela mente, né? Existe um tanto de sintonia ali, né? Mesmo que a pessoa esteja ali naquele grupo, mas se ela não tiver absolutamente nenhuma sintonia, ela não vai conseguir entrar em contato com essa vibe, né? Essa vibração aí desse grupo, né? Eu acho que tem essa questão, assim, que está todo mundo vibrando naquela mesma faixa de pensamento, aquilo assume uma, né, uma potência ali que vai se retroalimentar, né? Quer dizer, você alimenta o todo e o todo alimenta você, né? Fica uma coisa assim, ó, quanto mais eu penso vamos supor um quebra-quebra, né? Você deu o exemplo aí do estádio de futebol. Quanto mais raiva eu tenho do adversário e quero destruí-lo, mais eu vou fazer essa vibração crescer, e mais essa vibração que cresceu, ela vai me engolir, vamos dizer assim, né? Então, oi, pai, pode falar. E que isso que o Benedito deu como exemplo do estádio de futebol me fez lembrar de uma história verdadeira que, quando a gente estava lá em Santos, um dia aquele rapaz que era pedreiro, que tinha feito algum serviço para nós, para a Eneida,
e para o Toninho também, ele foi para Santos e o Toninho o levou para assistir um jogo do Santos, que ele disse que é santista, ali no estádio do Santos. E esse rapaz é evangélico, né? E é muito educado, muito legal. E daí, assistindo o jogo lá, em um dado momento lá, todo mundo fervendo na torcida, e o juiz fez alguma coisa lá que desagradou e começaram a xingar o juiz. E aquela gritaria xingando o juiz, e o rapaz levantou e soltou os palavrões também à vontade. E disse que o Toninho falou, pô, escuta, você não é evangélico? Porque, mas todo mundo está xingando, eu também vou xingar. Quer dizer, estive envolvido pela situação. Exatamente. Olha como é importante a gente se defender disso, né? Porque eu vi, até assim, eu fiquei com muita pena de alguns relatos de pessoas que participaram, por exemplo, daquele quebra-quebra que teve aqui no Brasil, né, no dia 8 de janeiro. Nós não vamos falar de política aqui, eu só quero pensar uma coisa que eu vi de uma pessoa que foi presa e que depois ela chorou tanto, ela falou, eu não sei como é que eu fui fazer isso, eu não estava lá para fazer isso, eu estava lá só para manifestar a minha indignação com aquele problema todo que estava acontecendo e tal. Eu não queria ter feito isso, não era para eu estar aqui, né? Então, eu fiquei com tanta pena, porque, assim, é justamente isso que acontece. Às vezes, uma pessoa, ela tem, né, como esse rapaz aí, assim, ela tem bons sentimentos, ela tem boas atitudes, e sozinha ela iria trilhar por um caminho diferente que ela trilhará se ela estiver num grupo, né, onde tem muita gente pensando em raiva, pensando em destruição, pensando em quebra-quebra. As pessoas, elas são meio que engolidas por isso, né? E é algo, assim, bem importante a gente lembrar disso, porque se a gente estiver no meio de uma turba, né, por qualquer motivo, assim é o medo, assim é a raiva, assim é qualquer coisa, né? Isso pega, né? E a gente pega em quem está vibrando naquele, quem não está orando e vigiando, né? Porque se você orar e vigiar, você não vai se misturar com esse tipo de vibração, não é isso? Oi, Benedito. Assim como em grupos religiosos, as preces coletivas alcançam níveis vibratórios muito maiores do que nas preces individuais. Exatamente. A gente está usando esse exemplo só no mau sentido, né? E o Benedito lembrou muito bem que isso serve para coisas boas também, quando nós estamos num grupo de oração, quando nós estamos fazendo coisas boas, positivas, isso também aumenta, né? Também a gente acaba se contaminando no bom sentido, né? Com esse tipo de coisa. Vamos ver aqui o que ele fala sobre isso, né? Ele pergunta aqui, ó, como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários, né, dos histéricos, assim, dos que sofrem crises nervosas? Ele fala efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Olha que interessante, as disposições morais se comunicam. Então, aquilo que eu sinto se comunica com o que o Benedito sente, se comunica com o que o Orlando sente, se comunica com o que a Lourdes, com o que a Florinda, com o que a Ana, com o que a Zezé, com o que o Cadu, e todo mundo aqui está vibrando
na mesma sintonia, né? O José, não sei, eu não estou vendo agora aqui todos que estão no grupo, mas todo mundo se comunica do ponto de vista mental. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas. E a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Então, isto é, né, faltou um acentinho, a parte que alguns espíritos naturalmente tomam. E isso sem contar os desencarnados, não é verdade? Veja, nós estamos todos aqui numa certa sintonia, estamos todos nos comunicando vibratoriamente, né? Mas e os desencarnados que estão aqui conosco? Eles também estão nessa mesma faixa mental, nos ajudando, nos intuindo, né, fazendo com que nós tenhamos bons pensamentos. E quem que está lá no estádio, no quebra-quebra, no xingamento, não é espírito de luz, né? Espírito de luz não torce para o Santos, nem para o Corinthians. Eles já passaram dessa fase, né? Então, a gente realmente precisa tomar cuidado. Benedito, você quer falar alguma coisa? Ou ficou levantada a sua mão? Não quero falar, não. Então, vamos seguir aqui que está acabando. Ó. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos, submetidos às mais atrozes torturas? Hoje, na roda de conversa, a gente conversou um pouco sobre isso, né, José? Assim, como que as pessoas chegam a ficar insensíveis à dor, insensíveis principalmente a dor, né? Assim, quando elas estão num certo estado mental, assim, que ela nem sente o que está acontecendo no organismo dela, né? Como que era mesmo essa história, José? Eu não sei se eu associaria com o que a gente conversou hoje, mas esse estado que a gente, a senhora está falando, que a gente está num estado aí emocional, tanto para o lado bom ou lado ruim, a gente acaba nem sentindo o que acontece com o físico, né? Às vezes você vai, por exemplo, uma briga de torcida, por exemplo, você vai perceber as dores, coisa daqui 10 minutos depois, fala, nossa, eu não vi que eu levei essa pancada aqui, ou coisa assim, né? Mesma coisa é o que a gente tem visto em rituais, a gente vê alguns rituais no YouTube de certas religiões, que uma senhorinha de idade, ela faz cada coisa com o corpo dela que ela não imaginaria que ela faz isso, ela não tem condições de fazer aquilo. Então, ali ela está numa interferência emocional muito grande e espiritual, né? Às vezes um espírito zombateiro ou que quer aproveitar da situação, ele também entra em ação nessa hora. E acaba que a gente faz coisas que, igual diz o ditado, faz coisas que Deus duvida. Por aí. Assim, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto, não é uma foto, é uma pintura, um quadro que é muito bonito e mostra bem, assim, o que isso aqui, né? Esse quadro aqui, ele mostra o sacrifício dos cristãos, né? No circo, com aquele mundo de gente assistindo, né? E cristãos já sendo queimados vivos aqui, outros esperando para serem devorados pelas feras aqui. E esses cristãos, eles entravam na arena com um estado tal de fé, de amor, de vibração positiva, em súplica,
Isso conta no livro Há 2000 anos, né? Quem lê o livro Há 2000 anos, quando esses cristãos eles vão para a arena, Lívia, né, que é uma das personagens do livro e que morre nesse horror aí, né? Ela, a hora que o leão a ataca, ela não tem nenhuma sensibilidade. Ela morre e imediatamente ela é recebida por Simeão, que é um espírito muito evoluído que foi recebê-la, e ela não sente nada, ela olha para o corpo dela ali todo ensanguentado, e aí ela entende, né? E ela mesma fala agora eu entendo o que aconteceu, né? Agora eu entendo perfeitamente o que significa não morrer, né? Então, é muito interessante isso, que muitos, claro que alguns desses cristãos, eles foram para a arena, só um minutinho, coisas de quem está em pardinho. Sai. Para quem não sabe, a nossa casa aqui é uma chácara, e o nosso vizinho tem galinhas, e acho que a galinha pulou aqui e veio também querer estudar o Evangelho, né? Então, como eu estava falando, mas eu precisei tirar ela daqui, porque ela estava meio abusada aqui. Né, como é bonito ver isso, né? Algumas pessoas ali entraram nesse problema por expiações mesmo, né? Mas a maioria desses primeiros cristãos, eles eram de fato assim pessoas que tinham uma fé tão grande que esse estado de êxtase, né, acabava separando já o corpo deles do perispírito, sabe? Então é mais ou menos o que acontece na anestesia, né? O que acontece na anestesia? Quando a gente recebe um anestésico, o nosso corpo ele se separa do perispírito, né? Do ponto de vista espiritual, é isso que acontece, né? Existe um desligamento ali dos plexos nervosos, e isso faz com que o perispírito se afaste. Então, o corpo não sente, né? O corpo não sente, não. O espírito, ele não registra as sensações de dor do corpo, né? E isso pode acontecer nesses estados, assim, de muito êxtase, de muita fé, de muita, né, onde a pessoa, de muita adrenalina, onde a pessoa ela fica num estágio tal que isso faz com que ela fique insensível, né? Olha que coisa interessante, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês a resposta que ele deu. A resposta que ele deu foi o seguinte, ó, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, aquilo que eu falei, né? Quer dizer, da mesma forma que um anestésico atua sobre o sistema nervoso e faz com que o corpo se desligue, né, da mente, e não consegue não consegue perceber a dor, esse magnetismo, né, essa força do espírito pode atuar sobre o sistema nervoso do mesmo modo que essas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, quer dizer, deixa a sensibilidade mais estagnada. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê
e nada houve? E ele completa aqui, ó, a exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes existem, né, combatentes há, que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar, né? A gente pode perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Quer dizer, às vezes, assim, tem alguém que consegue barrar isso daí, né? Gente, vamos ficar quieto. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, além disso, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Ou seja, muitas vezes existe uma ação assim de alguém que tenha muita autoridade que consegue barrar aquilo, né? Que está num patamar mais elevado do que aquela turba, do que aquela coisa, e a pessoa consegue chamar a razão, né? E muitas vezes isso dá certo, mas se não tem uma pessoa assim, essa turba, ela pode realmente fazer muita bobagem, né? Então, eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma coisa a falar. Ana, você que chegou por último, querida, você conseguiu pegar aqui a nossa discussão de hoje? Você gostaria de comentar alguma coisa, de falar, de fazer acrescentar algo? Boa tarde a todos. Desculpe entrar tão tarde no trabalho, mas maravilhosa a sua explicação, a aula maravilhosa, e eu estou aprendendo. Todos nós, né? E vejo que muito é o psicológico, Sim. o comportamento humano, a falta de fé, de Deus, de oração, de estar em sintonia, todos esses movimentos ruins que acontecem, eu acredito que existe a interferência de entidades benignas e malignas, depende da nossa sintonia, para que as coisas aconteçam, e depois a gente cai em si e realmente já é tarde, não é verdade? Então, Isso mesmo. mas por isso que a gente tem que orar e vigiar, né, Ana? orar e vigiar. E a oração é o ponto mais importante. Como diz nosso querido pai amado, Dr. Bezerra de Menezes, a oração é a sintonia com Deus. E a nossa oração é represada no plano espiritual e é distribuída quando necessária, num caso muito grave, uma catástrofe. A nossa energia de oração é distribuída para esses locais. Então,
temos que estar em sintonia, orando, vigiando, tendo cuidado para com a nossa vida, com o nosso pensamento, para que Isso tudo dê mesmo. certo para nós e para todo mundo. Muito bom, muito Desculpe se eu não obrigada. respondi de acordo com a aula. Isso. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, obrigada pelas palavras. Zezé, Obrigada. querida, você gostaria de comentar, de fazer algum comentário? Não, doutora, só estou aqui no aprendizado. Gratidão aí. Obrigada, querida. Tia Florinda, a senhora gostaria de acrescentar algo? Então, Elaine, doutora querida, eu acredito também que na hora de um acidente assim, muito grave, tipo acidente de moto, de carro, que eu já cheguei a conhecer uma pessoa querida de lá de onde eu trabalhei, que aconteceu um acidente com ela com o carro, o ônibus bateu de cheio no carro dela, ela caiu fora do carro. E eu fiquei sabendo pela dona Guilmar que ela disse que tudo bem, ele disse que ela não sentiu nada disso, de que o espírito dela já tinha saído fora do corpo. Eu acho que a pessoa, né, bem assim, eu acho que Deus ajuda nessa hora que ela nem viu o que aconteceu, ela vai acordar do outro lado. Daí que ela vai perceber, eles vão falar o que aconteceu para A ela, né? misericórdia de Deus é muito grande, né? Misericórdia de Deus. A gente tem que passar por certas coisas, mas dependendo do merecimento, dependendo da vibração da pessoa, ela tem a sua prova muito amenizada. Sempre tem um anjo guardião, né, superior que ajuda nessa hora. Com certeza. Eu acredito muito nisso. É verdade. Obrigada, a aula foi maravilhosa. Cadu, querido, você tem alguma coisa a acrescentar? Agradeço só o estudo. Eu que agradeço a sua presença. Mãe? Oi, querida. Foi muito, muito boa a aula de hoje, as explicações, aprendemos muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pai, você gostaria de acrescentar alguma outra coisa? Não, filha, nada a acrescentar, está completo esse ensinamento de hoje. Muito bom. Obrigada, viu? Benedito? Não, também não tenho mais nada a acrescentar. Foi um estudo muito bom, nós todos pudemos participar, e acho que experiências em grupo, como esta nossa aqui, por exemplo, são muito valiosas para todos nós. Muito mesmo. José, você gostaria de acrescentar alguma coisa, José? Não, está ótimo, só tenho a agradecer. Você pode fazer uma prece para a gente, José, por favor? Faço sim. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus por estar presente conosco nesta 1 hora de estudos, onde saímos com mais conhecimentos. Conhecimentos que nos vão levar a ter uma fé ainda mais viva nos nossos corações. Quero agradecer a cada um aqui presente que participa dessa reunião. Aprendi muito com todos. Obrigado a todos vocês. Vamos agradecer também a cada mentor, cada um de nós. Agradecer aos espíritos responsáveis por esse trabalho, que organiza no mundo espiritual esse trabalho tão lindo e tão prazeroso para todos nós de participar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe que caiamos em tentações, e nos livra de todo o mal.
Que assim seja. Muito bom. Muito obrigada a todos. Uma Uma ótima, boa noite a todos. Um bom uma fim de excelente semana. semana. Até a próxima.